Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar para você fazer um turbinado biofertilizante. O que é biofertilizante? Biofertilizante nada mais é do que um adubo líquido que você utiliza para pulverizar suas plantas, para pulverizar suas hortaliças, na complementação mineral dentro da exigência que a sua planta precisa. Ou seja, você fez um bom tratamento no seu solo, utilizou esterco, utilizou farinha de casca de ovo, por exemplo, utilizou um material em decomposição, pode ter utilizado também humus, pode ter utilizado também folha decomposta. Só que, na verdade, em uma fase de crescimento, ou então em uma fase de produção, a sua plantinha lá do seu vaso precisou de mineral, está apresentando, podemos dizer assim, uma deficiência nutricional. Então você faz o uso de um biofertilizante e essa planta vai voltar a crescer, vai voltar a desenvolver. Tudo bem? Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos colocar a mão na massa e eu vou passar para vocês informações boas para você construir na sua casa. Mesmo você tendo um espaço pequeno, você consegue fazer. Se você estiver no sítio ou numa chácara, você faz também sem problema nenhum, tá bom? É isso aí. Porque eu digo que esse biofertilizante ele é turbinado, ele é bem complexo, porque realmente ele é rico em macronutrientes e micronutrientes que uma planta precisa, vai estar disponível nesse biofertilizante, tudo bem? Vou precisar, aqui nós temos farelo de arroz na quantidade de meio quilo, tenho esterco de aves, que é aquela cama de aviário, na quantidade de 125 gramas, a farinha de osso na quantidade de 250 gramas, tenho aqui, muitos chamam, né, terra da capoeira, eu costumo dizer que é solo da mata. Por quê? Porque tem parte de folha, parte de raízes, ou seja, é uma parte viva do solo, rica em micro-organismos, em fungos e bactérias que irão ajudar no processo de fermentação para que meu biofertilizante venha estar aí no ponto, para você utilizar com aquela capacidade máxima de fertilizante possível. Tenho também aqui a torta de mamona, resíduo de semente e tenho também cinza. Cinza eu aproveitei de um local onde o meu vizinho estava queimando umas folhas e coletei essas cinzas. Então, tanto a torta de mamona, quanto de cinza, quanto de resíduo de sementes, eu vou utilizar de ambas 125 gramas, vou usar 63 gramas de fécula de mandioca e também 63 gramas de açúcar mascavo. Isso tudo para fazer 10 litros de calda. Essas 10 litros de calda, vou já explicar para vocês, nós vamos colocar a mão na massa. Esse 10 litros de calda, depois eu vou fazer o que? Eu vou coar e vou fazer a diluição para depois aplicar na minha plantinha, aplicar no meu canteiro, no meu vaso. Tudo bem? Vamos lá! Então, vamos fazer a nossa tão potente biofertilizante que você precisa fazer e você realmente vai sentir essa diferença. A gente tem falado aqui e tem registrado no nosso canal, inclusive você pode ir até o nosso canal, ir lá no YouTube, digitar Joab Santos, o mentor da horta orgânica, você vai ver biofertilizante, biocalda, que até aqui nós fizemos, só que você usa componentes bem simples, ou seja, materiais, quantidade de material bem mais simplificada. Nesse biofertilizante, que eu chamo ele de biofertilizante completo, eu digo até mesmo turbinado, o que acontece é porque ele tem muitos elementos, muitos componentes que vão deixar a sua calda mais rica em nutrientes e minerais. Para fazer esses 10 litros de calda, o que você precisa? Você precisa ter um balde com a capacidade de 12, ou então recomendo que seja de 15 litros, porque para fazer
10 litros de calda para que não fique derramando. Então, um balde de 15 ou mais litros vai lhe dar um conforto melhor. E uma régua de madeira e água potável que nós precisamos. Então, vejam, todos os componentes, a cinza, farelo, resíduo de semente, que eu já falei para vocês, coloquei aqui dentro, misturo bem. Poderia também ter misturado fora, mas aqui dentro também dá para misturar. Então, misturo. Quando essa mistura estiver bem homogênea, eu adiciono 10 litros de água. Vou quebrando os torrões. Só balançar um pouquinho aqui para ir misturando melhor. Incorporar bem o farelo de arroz. Esse biofertilizante você precisa fazer. Primeiro, que ele não vai passar muito tempo. Depois de 8 dias, você já pode fazer a diluição e utilizar. Então, uma semana, 8 dias apenas, você já tem um produto muito rico para você utilizar nas suas plantas, para fazer ela a se desenvolver e produzir o esperado. Então, após esse material incorporado, você adiciona água. Que eu já tenho 10 litros de água potável, medido. Esse biofertilizante vai ser preparado através principalmente da ação de micro-organismos que estavam presentes já no meu material. Essa solução ela precisa de 8 dias para estar bem preparada, bem fermentada. E como é que vai ser o manejo desse fertilizante? Todos os dias essa calda precisa ser mexida para poder oxigenar, para poder ela ir fermentando de uma melhor maneira possível, de uma melhor qualidade. Então, ela precisa ser mexida 3 vezes ao dia, durante, em média, aí, 3, 5 minutos cada mexida. Ou seja, vou misturar com essa régua pela manhã, vou misturar novamente de tarde, fazendo esse movimento, e também no finalzinho, no início da noite, ou seja, vou mexê-la 3 vezes durante o dia. No 8º dia, ou melhor dizendo, após o 8º dia, você vai fazer o que? Você vai coar essa mistura, pode coar em um pano que dê certo para coar, aquele pano que tem de algodão que tem um certo espaço, né, que dê para passar o líquido, porque se eu for querer aplicar no meu pulverizador do jeito que está aqui, o que acontece? Não termino fazendo uma boa aplicação porque entope muito o bico, então eu tenho que coar e depois aplicar.
tá bom? Posso utilizar uma peneira fina. O líquido você pode guardá-lo, armazená-lo até por 30 dias. Ou seja, não quer dizer que a partir de 30 dias essa calda não funcione mais. Não, não é isso. A questão toda é que você vai ter, depois do 8º dia de fermentada, você tem aí mais 30 dias para ter uma calda com boa garantia, uma boa eficiência. Tudo bem? Então, essa calda, uma vez peneirada, uma vez pronta, você engarrafa, pode guardar na sombra, aí não pode deixar na chuva, né? Aqui eu vou tampar com um pano e vou utilizar, ou você pode também estar utilizando, para não cair inseto aqui dentro, a própria tampa. Eu vou utilizar a própria tampa para ficar mais fácil, tá? Então, qual será essa diluição para aplicação? Vou utilizar apenas 20 ml dessa minha calda, desse meu biofertilizante, para 1 litro de água. Então essa é a relação. Você pode até pegar uma seringa de injeção descartável, então um copo medida, para dosar certinho, tá bom? Então para 1 litro de solução, para você aplicar nas plantas, você precisa apenas de 20 ml desse biofertilizante, tudo bem? Faça isso que a sua planta vai agradecer, sua planta vai crescer, vai produzir, você vai deixar o seu solo mais enriquecido para uma produção aí mais promissora, tudo bem? E o resíduo que sobrou, que você extraiu no momento que você estava peneirando, estava coando, você pode utilizar sim para fazer uma adubação em uma planta, aquela adubação em vasinho, como você pode também estar utilizando em uma compostagem, pois vai acelerar mais ainda o processo de decomposição de restos de alimentos, de capim, de semente, que muitas das vezes você está fazendo na sua composteira. Tudo bem? Se ligue que tem mais pela frente.